Todos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 9. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós esta noite. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Então vamos pôr de pé em reverência santa e bendita a palavra de Deus. Aquele que pode, aquele que não pode, fica sentado e ouça o que Deus tem para nos falar. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tomai o vosso assento. Glória a Deus. Não vos enganeis. Todo esse tipo de gente não herdará o reino de Deus. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é uma passagem aqui, uma palavra que também diz que não herdará o reino de Deus. Uma certa feita, alguém perguntou a um sábio rabino de Israel qual era o maior pecado que o homem poderia cometer contra Deus. Será que era o adultério? Será que era o roubo? Será que era o assassinato, o homicídio, ou o patricídio, ou o matricídio? O rabino olhou para essa pessoa e disse: o maior pecado, onde engloba todos os outros, é a idolatria. Porque a pessoa sendo idólatra, ela tira Deus do lugar e o resto tudo ela faz. Quando tiramos Deus do seu lugar, nós podemos fazer qualquer coisa. Podemos matar, podemos roubar, podemos mentir. Então o pecado da idolatria é o maior pecado que aflige a Deus. E aqui a palavra de Deus diz, meus irmãos, não vos enganeis, que não entrará no reino de Deus nem idólatras. E aí nós podemos pensar assim, mas que tipo de idolatria? E existe a idolatria externa e a idolatria interna. A idolatria externa é aquela que se vê, que se adora vendo. Por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o povo de Israel, ele adorava a Deus. Porém, ele tinha uma prática de idolatria, que era a idolatria da sua própria casa. Eles tinham ídolos do lar. Você lembra da passagem bíblica quando Jacó saiu da casa do seu sogro Labão, e antes de eles saírem naquela caravana, Raquel, a sua esposa, pegou um ídolo do lar do seu pai e botou embaixo da sua cavalgadura e foram andando. Você lembra também na Bíblia Sagrada que fala de um rapaz chamado Mica, que ganhou uma herança e a sua mãe deu essa herança a ele. Ele pegou aquela herança, pegou aquelas moedas de ouro, aquelas pratas e fundiu-as e fez uma estátua e colocou na sua casa, e ali fez uma estátua para si, fez um ídolo para o seu lar. Então essa é a primeira idolatria, a idolatria daquilo que se vê. Os povos fora, ao redor de Israel, adoravam os seus deuses, adoravam Maloque, Astarote, adoravam Baal e tantos outros deuses que biblicamente nós conhecemos. Mas o povo de Israel, ele adorava ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando eles iam para a peleja, os seus reis, os seus profetas, os seus sacerdotes,
faziam orações ao rei de Israel, ao Deus de Israel. Porém, quando eles estavam em casa, eles pensavam assim: o Deus de Israel é o Deus de Israel, é o Deus da nação. Eu preciso de um Deus particular, eu preciso de um Deus na minha casa, eu preciso de alguém que eu possa, aleluia, continuamente, visivelmente, conversar com ele. Porque o Deus de Israel é o Deus da nação, é o Deus que o sacerdote fala com ele, é o Deus que ele entra no templo e fala, é o Deus que ele entra no tabernáculo e conversa com ele. Mas eu preciso, aleluia, de um Deus mais próximo. E eles forjavam, aleluia, de estátuas, aleluia, de madeira, ou de bronze, ou de metal, e colocavam na sua casa e se prostravam e diziam: tu és o Deus da minha casa. Glória a Deus. Amém? Essa é a idolatria visível. E hoje existe essa idolatria visível. Não vamos falar dos povos lá fora, pois assim como no povo de Israel, os seus vizinhos tinham seus ídolos, nós sabemos que o povo lá fora, que não tem Jesus, também tem seus ídolos. Uns adoram a imagem da Maria, outros adoram a imagem do São Jorge, outros adoram a imagem do Padre Cícero e assim por diante. Mas nós também, dentro na nossa vida espiritual, sendo crentes, sendo Israel de Deus, também muitas vezes, muitos irmãos colocam a sua idolatria. Tem a sua idolatria visível e não consegue adorar a Deus por causa dessa idolatria. Não consegue obedecer a palavra de Deus por causa da idolatria. E aí eles colocam o seu filho acima de Deus, pois esse é a sua idolatria. Amam mais o seu filho, além do que o próprio Deus, do que a palavra de Deus. Permite que os seus filhos façam o que querem na sua casa e onde vão, aleluia, para não chamar a atenção, porque o amor para com o seu filho é muito grande. E é tão grande que chega a ultrapassar o amor para com o que ele tem com Deus. Adora o seu pai, adora a sua mãe acima de Deus. Adora a sua igreja acima de Deus. A ponto de alguém pecar dentro da igreja e não fazer repreensão alguma, porque diz é uma irmã, é um irmão querido, e se nós repreendermos, se nós colocarmos em disciplina, se nós chamarmos a atenção, ela vai embora, e aí como vai ficar? Aleluia! Como vai ficar, eu não sei. Eu sei que se nós colocarmos alguma coisa na frente de Deus, isso é idolatria. E essa é idolatria visível, né? Colocamos alguma coisa na frente de Deus, adoramos algo acerca do qual não é Deus. E Deus diz na sua palavra, o primeiro mandamento: adorarás ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e a Ele prestarás culto. Quando nós colocamos alguém ou alguma coisa na nossa frente, existem outros irmãos de outras denominações, e às vezes, meus irmãos, dentro do coração existe também no nosso meio irmãos ou irmãs, aleluia, ou jovens que colocam uma televisão como um ídolo dentro da sua casa. Não consegue ficar sem ver uma novela, não consegue ficar sem ver alguma coisa que lhe chame a atenção, e aquilo lhe tira um tempo que poderia ser precioso para adorar a Deus, mas ele se prostra, aquilo que ele fica dentro de uma televisão, dentro de uma internet, perde tempo, perde horas daquilo, perde noites inteiras, porque quer ficar diante de uma idolatria. Aleluia. Isso não é inegável. Nós sabemos que isso acontece. E estamos pecando. Pois Deus tem rejeitado Israel muitas vezes e lançado Israel nas mãos do inimigo por causa da idolatria. Era o maior pecado. Israel podia pecar em qualquer coisa, mas quando chegava no pecado da idolatria, Deus subjugava através dos outros povos. Você pode ler na Bíblia. Quando o pecado era de idolatria, Deus mandava os filhos. Quando o pecado era de idolatria, Deus mandava os babilônios. Quando o pecado era de idolatria, Deus mandava os romanos. Aleluia, Deus não aceita ser trocado. É Ele, somente a Ele, a honra, a glória, o louvor, para Ele. Ele tem que ser o primeiro, aleluia, na nossa vida. Quando trocamos Deus pelo nosso emprego, quando trocamos Deus pela nossa hora extra, é idolatria. E muitas vezes nós vamos nos
achamos que idolatria é uma estátua, é um crucifixo pendurado no pescoço. Não, idolatria é tudo aquilo que vai, aleluia, e é colocado na frente de Deus. Eu não consigo enxergar Deus. A primeira coisa que eu enxergo é aquilo que eu mais amo, isso é idolatria. Glória a Deus. E Deus está nos chamando, irmãos, para nós prestarmos atenção, para nós nos voltarmos para Ele, para nós darmos mais tempo para Ele, para nós orarmos mais a Ele, para nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Jesus. Mas existe também a idolatria interna. E nós vemos dois tipos de idolatria, no mínimo 2 tipos de idolatria interna na Bíblia Sagrada. A primeira idolatria interna é uma idolatria ministerial. E a segunda idolatria interna é a idolatria pessoal. A ministerial nós vemos no Antigo Testamento, quando Nabucodonosor constrói, aleluia, o seu reino, o seu palácio, o seu jardim, suspensos da Babilônia, e o povo na sua euforia, quando ouve ele falar, quando ouviu, aleluia, Nabucodonosor se expressar, o povo gritou lá de baixo: a voz não é a voz de um homem, mas é a voz de um Deus. E ele se ensoberbeceu, aleluia, ele pensou, aleluia, que verdadeiramente ele era Deus. Ele pensou, por causa da sua ministração, o povo, aleluia, ficou alegre. Por causa da sua ministração, o povo ficou eufórico. Ele disse: aleluia, eu sou o melhor, eu sou o melhor rei da terra, eu sou até melhor do que Deus, porque é isso que eles estão me considerando. E trazendo isso para os nossos dias, existe também muita idolatria ministerial. Homens e mulheres que cantam e que pregam e que pensam, porque ao movimento na igreja, eles são os melhores, eles não precisam dar glória a Deus. Escute, se você não der glória a Deus, aleluia, você vai passar com o animal, porque Deus quer a honra, a glória e o louvor para Ele. Se você está sendo usado na casa de Deus, se a sua mensagem impactante, não é por causa de você, é porque aquele que está em você é grande, é autossuficiente sobre Deus. Oh, glória a Deus. A idolatria, aleluia, do homem que pensa que o seu ministério, aleluia, é por causa dele mesmo. Ninguém tem nada de si mesmo. Aleluia, eu estou aqui hoje pregando, ou eu tenho um título de pastor. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tirei um curso de teologia, não é, aleluia, porque eu oro mais do que vocês, não é porque eu jejuo mais do que alguém, é porque Deus usou de misericórdia e me trouxe até aqui para falar uma palavra. E se alguém aqui for falado, se alguém aqui for, aleluia, edificado com a mensagem, não é eu que fiz, mas é o Deus que manda a mensagem, é o Deus da mensagem, é o Espírito Santo que está trabalhando no meio da igreja. E nada eu posso dizer de mim mesmo, porque não parte de mim, parte dele, porque ele é a honra, a glória e o louvor. Idolatria ministerial. O povo aplaude e ele se ensoberbece. O povo aplaude e ele diz: eu sou o melhor pastor do Brasil, eu sou o maior pastor do Brasil, aleluia. E ele, por ser o maior, ele não vem para ficar no mesmo. Ele pensa: eu sou o maior, eu não posso ficar aqui para jogar ao pastor, eu sou grande, eu sou autossuficiente, eu vou sair daqui e vou montar um ministério para mim. E sai, monta o ministério é o nome dele, é o ministério fundamental. E aí ele pensa, se cresce, pensa que é o grande, pensa que é o maior, mas daqui a pouco Deus bota ele para fora. Pastor, Deus fez com a boca dos outros. A idolatria ministerial. A idolatria ministerial, meus irmãos, leva o obreiro, a obreira, a não dar satisfação ao seu líder. A idolatria ministerial faz com que ele se acha tão superior, que ainda que ele seja um diácono, ele é maior do que o pastor, porque ele prega melhor do que o pastor, porque ele tem uma unção maior do que o pastor. Aleluia. Mas uma coisa que ele não entende é que a autoridade que o pastor tem, ele não tem. Ele pode pregar e os enfermos ser curados. O pastor pode pregar e não acontecer nada. Mas o pastor tem autoridade de tirar o que ele tem. O pastor tem autoridade de colocar ele sentado no banco. E isso ele não sabe, ou isso ele não entende. Esse é o problema do soberbo. Esse é o problema do homem que tem a sua idolatria do seu ministério, que pensa: porque eu sou um evangelista, porque eu sou um pregador itinerante, eu mando em mim mesmo e não devo satisfação. E quantos existe por aí?
Quantos irmãos que marcam a agenda do seu pastor não sabe onde é que está? Quantos o seu pastor vai ligar para ele e dar em caixa de mensagem e liga para sua esposa, ela diz, está doando. Ele já está indo para outro lugar, mas é Santa Ceia, mas ele tem um compromisso com o seu ministério, um ministério particular, ele é idólatra. Porque o maior ministério é aquele que a gente fica subjugado, aquele que é superior a nós. Oh, glória a Deus! A idolatria ministerial. Nabucodonosor tinha essa idolatria. Ele pensava, eu tenho a voz de Deus. Eu possuo a autoridade de Deus. Eu possuo a unção de Deus. Aleluia, quando o povo me ouve, está ouvindo o próprio Deus. Pobre homem, pobre miserável, que se idolatra a si mesmo, idolatra o seu ministério, ele está fadado ao fracasso. Mas bendito é o homem que quando vê Deus operar brilhantemente seu ministério, dobra o seu joelho e diz, obrigado, Jesus. Porque se algo acontece, é pelo Senhor. Aleluia! Se alguém é curado, não é por causa da minha mão, mas é por causa do sangue que veste a tua. Aleluia, obrigado, Senhor. Se alguém é batizado com o Espírito Santo, não é porque eu sopro nele, não é porque eu coloco a mão e chacoalho a cabeça de um lado para o outro, é porque o Senhor usou na obra, ainda batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. E o segundo tipo de pecado de idolatria externa, nós vimos naquele homem que Jesus conta uma parábola sobre ele. Era um homem já rico. Ele não era um homem pobre. Ele já provava da riqueza. Ele já sabia o que é ter dinheiro. Ele já sabia, se fosse nos dias de hoje, o que é ter um carro zero. Ele já sabia o que é ter uma casa própria. Ele já sabia o que é conta bancária, porque ele já era rico. A Bíblia diz que ele era um homem rico. Que quando a Bíblia fala em um homem rico, é rico. Mas esse homem rico diz que plantou, e a sua plantação naquele ano deu muito. E ele olhou e disse, o que vou fazer? Colocarei abaixo dos meus celeiros e farei outros maiores. E aí vou guardar tudo ali dentro e vou dizer, come, bebe e regala-te minha alma, porque tu tens para muitos anos. Aleluia. Come, bebe e regala-te a minha alma, porque tu tens por muito tempo. Essa é a pior idolatria. É pior ainda do que a idolatria ministerial. É aquela idolatria que ele pensa que ele pode tudo, que ele não precisa de nada, que ele não precisa de ninguém. Ele sabe cantar, ou ele sabe trabalhar. Ele não precisa da igreja, não precisa da satisfação. Se ele não veio no culto, não interessa ao pastor, não interessa o carregado. Aleluia, se ele não fez alguma coisa na igreja, não interessa ao líder. Ele é autossuficiente, ele pode tudo. Aleluia, ninguém pode tocar nele porque ele é rico. Ninguém pode tocar nele porque ele faz como ele quer na sua vida. Porque ele tem abundância. Aleluia, ele tem fartura. Aleluia, e ele pensa que por ter riqueza, por ter fartura, por ser autossuficiente, ele não precisa de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo. Quando o apóstolo João fala para nós cuidarmos com o espírito de Cristo, é esse espírito, é o espírito da autossuficiência, de que eu não preciso de Deus. Mas como, pastor, somos crentes, como que nós não vamos precisar de Deus? Mas quantos crentes vêm na igreja só na Santa Ceia? Quantos crentes que vêm na igreja só quando o pregador que ele gosta está pregando? Isso é idolatria. Aleluia. Ele acha que não precisa tanto de Deus. Na verdade, ele vai nos cultos apenas naqueles momentos que lhe aprazem, naqueles momentos que acha favorável à sua vida, porque ele pensa que ele está tão bem com Deus que ir na igreja é um fator mínimo. Isso se chama egocentrismo.
E egocentrismo significa você, no seu coração, ter um trono, e em vez de Cristo estar assentado, está você. Você é mais importante. Entre um culto e um passeio, o passeio é mais importante, porque agrada a você. Entre o culto e ficar tomando chimarrão à sombra no dia de calor, o chimarrão no dia de calor, uma sombra vale mais do que o culto, porque agrada a você. Você adora você mesmo. Você cultua você mesmo. Você é apenas um religioso. Aleluia. Você apenas cumpre regras. Aleluia. Você apenas está dentro de uma liturgia. Mas a adoração real é a você mesmo. A adoração é sempre quando está bem para você. Quando alguém faz um retiro ou um jejum, você eu não gosto de jejuar. Até porque eu não preciso jejuar. Jejuar para quê? Me dá dor de cabeça, me dá fome, minhas pernas ficam tremendo, eu sou, aleluia, me dá mal-estar, eu fico deitado, eu não consigo levantar, não consigo ficar de pé, então eu não vou. Por quê? Porque você é idólatra. Porque você se preocupa com você e não com Deus. Deus é segundo plano, Deus é quando dá, Deus é quando sobra tempo. E tem muito crente que adora a si mesmo. Mas Deus quer que nós façamos como o apóstolo Paulo. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, esta é a maior declaração que eu posso ver de um homem na Bíblia. Ele olha para si e diz: logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivia na carne, hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Aleluia, essa é, aleluia, a confissão do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que levanta a mão no ídolo, não é aquele que canta junto, não é aquele que pula quando o ídolo é ritmado. O verdadeiro adorador é que não existe lugar nem tempo, ele adora a Deus. Aleluia, não existe lugar nem tempo, a sua carne não é melhor, o seu corpo não é melhor, a sua vida boa não é melhor do que estar na presença de Deus. Glória a Deus. E essa idolatria está matando o mundo crente. Essa idolatria de amar a si mesmo, de se preocupar consigo mesmo, está matando o mundo crente. De se preocupar com o seu serviço, de ganhar mais, de deixar de vir num culto numa quarta para ganhar um pouco mais. Aleluia! Esse tipo de idolatria está matando o crente dia por dia, durante muito tempo, porque não tem se pregado. Aleluia! E isso é uma idolatria. Mas Deus nos chama a atenção nesta noite. E Deus quer que nós tenhamos um concerto. Talvez você não seja, aleluia, um idólatra do teu ministério, mas talvez você se adora você mesmo. Talvez você seja mais importante do que o próprio Deus que te criou. Talvez você se sinta mais importante do que Deus que te criou. E sabe que nós encontramos faíscas, fagulhas em pessoas que nos mostram que ela é assim? Quando alguma coisa é discutida na igreja, e aquilo não lhe é favorável, ou aquilo é contra a que ela pensa, ela se levanta contra e não vem mais na igreja, porque ela é idólatra de si mesma. Se não for como ela quer, não é como ninguém quer. Porque a minha vontade tem que prevalecer. As minhas ideias são melhores do que o conjunto inteiro. Isso é idolatria. Mas Deus quer quebrar isso. Deus abomina a idolatria. E assim como o povo de Israel, quando se voltava para a idolatria, Deus tirava a mão e dizia: vai assírios, vai babilônios, vai gregos, vai romanos, e absorve para eles o inferno. Tem muito crente sofrendo, tem muito crente gemendo, tem muito crente em casa dizendo: ninguém aparece aqui, me deixaram. Não, é a mão de Deus que foi tirada, e tu é muito idólatra.
um pouco desse doente. Nós podemos contar quantos estavam aqui e não estão hoje? Eu faz pouco tempo que estou aqui, mas vocês que já estão aqui, você pode contar lá na sua congregação quantos estavam e não estão? Aí lá pelas tantas, eles voltam. Eles eu quero entrar de volta. Apanharam, gemeram, eles sofreram por causa da própria idolatria. E bem-aventurado é aquele que quando voltam, ainda voltam, né? Pior é aquele que quando saem, não voltam mais. Aleluia. Não vos enganeis, nem idólatras herdarão o reino de Deus. Deus me traz à mente, meus irmãos, a idolatria de encarregado de congregação, que pensa que a sua igreja está crescendo, ele não precisa ser pastor ninguém. A minha igreja é melhor. Do campo aqui da minha área, quem me manda é ele. Se o pastor fizesse o que eu estou fazendo, enchia 7. Idólatra. Deus rejeita. Deus não aguenta a pessoa assim, irmãos. Se a sua igreja está crescendo, se o seu trabalho está crescendo, olha para Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter me dado uma revelação. Obrigado por ter o Espírito estar trabalhando aqui nessa região. Obrigado por aquele que semeou, por aquele que estava aqui antes de mim, que orava, jejuava, tirava dias de consagração, e hoje está surtindo esse efeito tão glorioso dentro da igreja, me dá capacidade para manter isso, aleluia, para que quando eu entregar para o mundo, esteja cheio no nome de Jesus. Senhor, obrigado. Deus abomina a idolatria. Porque idolatria é colocar qualquer coisa na frente. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Todo jogo